Glória a Deus, a paz do Senhor. Mais uma vez no nosso estudo Casamento Blindado. E o Senhor Deus tem falado conosco. Eu falei com vocês há 2 dias, né? Eu pedi para que vocês dessem um feedback, falassem como vocês estão, o que vocês estão assistindo, o que isso tem refletido aí no coração de vocês, nas atitudes de vocês. E eu recebi alguns feedbacks, estou feliz por isso, porque eu vi que tem pessoas realmente levando a sério, pessoas realmente fazendo, pessoas realmente se envolvendo e querendo aprender. E isso é bom. E eu assim oriento você que não fez nenhum comentário, que não conversou com ninguém, que não falou sobre o que está acontecendo com você, que procure alguém que você confia, procure alguém que pode te ajudar. E conversa sobre o que você está fazendo, sobre o que você está entendendo, porque isso é uma coisa que só o fato de pôr para fora o que você está sentindo, o que você está pensando naquela hora, vai te ajudar a eliminar alguns traumas, alguns sentimentos que estão aí dentro de você. Amém? Vamos então para nosso versículo de hoje. Ontem nós falamos de atitude. E eu fiz algumas perguntas ali para vocês, que foram perguntas que eu fiz para mim, que eu questionei a minha vida, o que eu espero. E eu acredito muito que você pensou nisso e que você vai ter resposta da parte de Deus por isso. E hoje eu quero ler Eclesiastes 3, e eu quero ler a partir do 9. E o 9 vai dizer assim: o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E a gente, olha, é fácil para o ser humano perguntar, mas o que é que eu vou ganhar com isso? Ou então, quando a coisa dá errado, ele fala assim, eu sempre tomo, né? Eu sempre tenho a resposta contrária ao que eu esperava. Por que eu faço as coisas boas para as pessoas e as pessoas não enxergam o que eu estou fazendo? E por que eu faço coisa boa e recebo de resposta coisa que não é o que eu esperava? Ou por que eu sempre dou e só ganho de volta a pancada, a ingratidão, os más falatórios? E então aí começa toda aquela lamúria, aquele questionamento e aquele sofrimento acerca daquilo que foi dado. E aqui, quando o Senhor Deus fala através do escritor ao Eclesiastes, e ele diz aqui, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E aí, no 10, ele diz assim, tenho visto a tarefa difícil que Deus deu aos homens para nela se ocuparem. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Compreendi que não há felicidade para o homem a não ser alegrar-se e fazer o bem enquanto vive. Compreendi também que poder comer, beber e desfrutar do seu trabalho é um presente de Deus. Então, eu quero a palavra que nós vamos usar hoje, que eu grifei aqui para mim, é essa palavra apropriada. Ontem nós falamos de atitude, e eu quero linkar hoje isso com aquela palavra atitude. A minha atitude tem sido apropriada, porque quando o autor escreve aqui, e ele diz assim, o que ganha o trabalhador com todo o seu esforço? E depois ele disse que ele sabe sim que não é fácil, que ele sabe sim que a tarefa é difícil, mas ele sabe também o quê? Que Deus, tudo o que fez, foi apropriado. A quê? Ele diz, tudo o que ele fez é apropriado ao seu tempo. Então, às vezes, o nosso cuidado, que quando a gente fala assim, eu fiz tudo certo, por que a resposta está errada? Por que eu não estou agora colhendo frutos bons acerca daquilo que eu fiz? Às vezes tem a ver com o tempo. Às vezes tem a ver com o tempo. Então,
Tudo o que ele fez é apropriado. Então, se nós voltarmos lá no Gênesis, como nós começamos o nosso estudo falando do Gênesis, tudo que Deus fez foi apropriado. Lá no Gênesis vai dizer que Deus criou e vai falando as coisas que ele criou. E no final de tudo, ele criou o homem. Então, e se ele criasse isso de maneira diferente, o homem ia nascer ali, mas o homem não ia ter ocupação. Por quê? Porque ainda não haveria o firmamento, porque ainda não haveria as árvores, porque ainda não haveria os animais. Então, o que acontece? Por isso que tudo que Deus fez foi apropriado, porque foi ali naquela ordem. Olha como Deus começou. E Deus, haja, né? Primeira coisa ali, Deus disse, haja luz, e houve luz. E aí, o que mais que Deus disse? Separa, né, as trevas da luz. Aí Deus chamou a luz de dia e chamou a noite de trevas. Isso foi o primeiro dia. Daí no segundo dia ele disse, haja firmamento. E aí houve firmamento. Depois Deus separou as águas de baixo. E aí foi. E no segundo dia Deus separou a momento, a noite, a tarde, né? Foi separando, tudo numa ordem. E depois Deus disse, produza a terra, os vegetais. E aí depois, e aí segue, e vai. Então assim, quando chega lá no final, no 26, do Gênesis 1, no 2, Deus começa a falar da forma que era vazia. No 3, ele fala, haja luz. E só no 26 ele vai dizer, façamos, porque no 25 ele diz, e Deus fez os animais selvagens segundo suas espécies, e o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies, e Deus viu que tudo era bom. E aí então Deus fez o homem. E aí depois que Deus fez o homem, Deus fez a mulher. Então olha, quando Deus fez a mulher, já era no capítulo 2, no versículo 18. Então o que é isso? Deus foi fazendo as coisas numa ordem. Que ordem? Uma ordem apropriada, uma ordem que não poderia acontecer de a um ser ficar esperando a criação de outro ser para então ser completado. Então aqui o que acontece? Quando ele diz, e tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Também colocou a eternidade no coração do homem. Mesmo assim, ele jamais chega a compreender inteiramente o que Deus fez. Então, eu quero hoje com esta palavra apropriada. Essa é a palavra. Por quê? Eu vou usar ela assim, apropriada, porque eu quero que linke com as atitudes. Eu quero que linke com a intenção. Que eu quero que linke com a imagem. Eu quero que linke com todos os outros itens que nós já estudamos. Então, por isso ela vai ser finalizada com a palavra a e não com a palavra o. Vai ser apropriada em vez de apropriado. Porque eu quero que você volte, questione a você. A minha intenção é apropriada? A minha imagem é apropriada? E aí você continua todos os dias que você estudou. E até ontem, quando eu digo da atitude. A sua atitude está apropriada ao seu tempo? Por que eu preciso que nós pensamos dessa maneira? Para não trazer culpa. Porque nós não podemos trazer culpa para aquilo que nós estamos fazendo agora. Então, por exemplo, se você tem criança pequena dentro de casa que você tem que cuidar, as suas atitudes é completamente diferente de pessoas que não têm criança pequena. Porque criança pequena dentro de casa exige todo um tipo de comportamento, de cuidado, de horários, que é muito diferente de onde só tem adulto, ou pelo menos de onde não tem criança. Então, como é que você vai se culpar, de repente, por alguns erros, ou até mesmo por algumas omissões que você teve nesse período, ou que você tem agora, porque agora é esse período. Então, é isso, é esse encaixe, é essa flexibilidade que você precisa ter, é este equilíbrio que você precisa ter e entender. Porque aqui até na Bíblia, né, do casamento blindado que eu estou estudando, o autor comenta aqui, eu vou ler o que ele comentou. Ele disse, quando lemos a relação da criação, ou simplesmente quando contemplamos a natureza, podemos perceber a evidente preocupação de Deus com a beleza e a harmonia das coisas.
A palavra apropriado no original também significa formoso, belo. Como filhos dele, que somos, jamais deveríamos abandonar a preocupação com o aspecto daquilo que nós somos responsáveis. E isso inclui o cuidado com a nossa própria aparência. Então aqui ele está falando do cuidado, o autor traz para nós aqui, porque quando no final, conforme Deus vai fazendo as coisas, ele vai dizendo que tudo que ele fez era muito bom. O próprio Deus, ele vai fazendo as coisas e ele vai elogiando aquilo que ele fez. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. E aí quando ele faz a mulher, ele fala, e Deus viu que era muito bom, né? Então ali teve assim, como se fosse um plus de Deus. Agora eu completei a minha tarefa. Agora não falta mais nada. Então é isso que nós precisamos saber. Eu estou agindo num propósito, estou agindo numa causa, estou numa jornada para resolver uma situação, para criar uma situação, para projetar uma situação. Eu quero chegar em tal resultado. Então o que acontece aqui? O amor, o exterior reflete o interior. E a apresentação pessoal diz muito sobre quem somos. Aqui é na interpretação do autor o que ele está dizendo. Então, ontem quando eu falava, se a sua atitude, né, condiz, o que a sua atitude diz sobre você? Então é aqui, às vezes você tá lá, linda, toda maquiada, bem vestida, ou o homem de repente todo arrumado, mas a hora que abre a boca, sai amargura, sai descontentamento, sai desgosto. Quem que vai ver a beleza da roupa? Quem que vai ver a beleza da maquiagem? Quem que vai ver a beleza do cabelo bem feito? É lógico que tem que ter equilíbrio, mas o que eu quero dizer é que um extremo, o zelo pelo exterior, se não estiver em equilíbrio com o interior, vai ser refletido a sujeira que está lá dentro, a coisa feia que está lá dentro. Então segue. Após o casamento, muitas pessoas tendem a relaxar com o cuidado pessoal, quando o ideal seria que acontecesse o inverso. Não se trata de vaidade pura e simples. E, logicamente, o parceiro não vai deixar de amar o outro por causa da aparência. Mas é preciso lembrar que os cônjuges se representam mutuamente. Tem uma coisa que a minha mãe me ensinou, minha sogra também, sobre as camisas, né, do meu esposo, por exemplo. A minha mãe sempre ensinava muito a gente a passar roupa. E ela dizia assim, se um homem sai com a roupa mal passada, não é do homem que as pessoas vão falar mal. Vai falar mal da mulher. Se eu não tenho mulher não, como é que a mulher deixa sair desse jeito? E eu pensava, me preocupava muito em aprender a passar camisas por causa disso. E depois a minha sogra me ensinou uma coisa que eu, assim, eu observei. Ela não chegou a conversar sobre isso comigo, mas eu observei sobre como ela estendia as roupas no varal, de um jeito que facilitava a maneira de depois passar essa roupa. E além disso, para não estender, por exemplo, camiseta torta, para não ficar aquela camiseta que a costura fica aqui, em vez de estar certinha, alinhada debaixo do braço, aquela costura que vem pro lado da barriga, aquela camiseta que vai entortando tudo. E aí o que acontece? E aí eu observando isso, né, eu fui aprendendo. E quando eu vejo, de tanto que eu fui ensinada, quando eu vejo um homem com uma camiseta relaxada, torta assim, ou com aquela calça encardida, com aquela barra encardida, eu olho assim e penso, meu Deus, onde é que tá a mulher desse homem que ela não viu? Por quê? Porque eu fui ensinada assim, que realmente, e eu não sei se todos pensamos assim, mas eu fui ensinada que, então aqui quando ele fala, o autor me traz à memória isso, porque aqui ele diz, ó, o cônjuge, mas precisa lembrar que os cônjuges se representam mutuamente. A mesma coisa, se você vê uma mulher toda relaxada, toda porca, com o cabelo mal feito, com a unha mal feita, com a roupa muito velha, uma coisa assim, meu Deus, será que o marido dessa mulher não ajuda ela? Será que ele não dá dinheiro para ela comprar as coisas? Será que ela trabalha tanto só para pôr comida dentro de casa, não sobra nada para ela se cuidar? Né? Então, assim, é lógico, porque aí não dá. Se estão os dois na mesma condição, tá representando. Se tá um muito arrumadinho, muito limpinho, e o outro, a mesma coisa quando vê um que é muito esportista, um que é muito atlético e o outro que não é nada. Você começa a ficar preocupando, meu Deus, mas como que pode pessoas tão diferentes, um não influencia o outro? E a gente acaba se preocupando um pouco, porque tanta diferença, né? E aí segue.
Em Salmos 19:1, a Bíblia diz que os céus proclamam a glória de Deus. Em outras palavras, a natureza reflete sua íntima ligação com o Senhor. Da mesma maneira, um parceiro representa o outro. Se um dos dois não se cuida, como ficará a imagem do cônjuge? Então aqui assim, nossa, eu deixei, quando eu estudando isso, eu me preocupei muito, porque assim, quando o Senhor fez as coisas e Ele diz que tudo ficou bom, de fato, aquela atitude era apropriada, aquele comportamento era apropriado, aquele resultado era apropriado com o que aquilo representa para todos os que veem. Porque é isso que está dizendo lá em Salmo, que a natureza reflete a glória de Deus. As coisas que foram criadas por Deus refletem a glória de Deus. Porque Ele é glorioso, porque Ele é maravilhoso. E assim somos nós. Então, as minhas atitudes são apropriadas, a minha intenção é apropriada, a minha imagem está apropriada. Quando eu passo por aí, a minha imagem reflete o meu relacionamento. E a minha imagem diz muito. E a imagem do Marcelo diz muito como ele está, como ele se sente. Então isso já diz muito sobre como está o nosso relacionamento. Olha quanta responsabilidade. Cada vez que eu estudo eu fico mais preocupada ainda, porque todos nós somos capazes de perceber, quando olhamos para alguém, percebemos, essa pessoa está triste, essa pessoa está depressiva, essa pessoa está ansiosa, essa pessoa está se sentindo rejeitada. Claro que nós, né, que não temos a profissão ainda dessa interpretação da psicologia, nós não conseguimos dar um diagnóstico com precisão. Mas fato é que quando uma pessoa está triste, quando uma pessoa não está bem, quando ela não está realizada, é fácil disso ser percebido. E o relacionamento também. Então, assim, relacionamento também. E aí, o que nós estamos falando aqui? Olha que no finalzinho ele diz, da mesma forma, um parceiro representa o outro. Se um dos dois não se cuida, como fica a imagem do cônjuge? Se eu não estou bem, se eu estou mal amada, se eu estou rejeitada, se eu estou fazendo sentimentos e demonstrando sentimentos de pessoa que não ama, se eu estou tendo atitude de pessoas frustradas, isso está refletindo no meu relacionamento, como ele vê, como ele se sente e como quem está vendo de fora está sabendo que não está tudo bem. Então nós precisamos realmente olhar para nós e pensarmos nisso aqui, nesta palavra que o Senhor está nos orientando, nessa palavra que o Senhor está orientando. E aí, quando nós pensamos em toda essa responsabilidade, a pergunta, o que eu vou ganhar com isso? Por que tudo eu? Por que eu tenho que ceder sempre? Por que eu tenho que procurar sempre? Por que eu tenho que... Não, você não precisa fazer sempre. Você só precisa saber se o que você está fazendo é apropriado para o tempo que você está vivendo. E a glória do Senhor resplanderá sobre você. E aí vai acontecer isso aqui, que Deus criou tudo de forma organizada, de forma apropriada, e por isso tudo ficou muito bom. Amém? Eu aguardo você no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde, faça prosperar a tua casa e que a tua geração possa propagar que o Senhor é bom e que fez em você e através de você